Eu detestava aquela melodia. Cada nota, um punhal no meu peito. Pontualmente, às 6 da manhã, a canção irrompia do quintal vizinho, arrancando-me do sono com uma fúria que eu nem sempre entendia. Era uma daquelas músicas do Padre Marcelo, Rossi, cheias de invocações a Maria, a santos, a tudo que desde a infância eu havia aprendido a repudiar com veemência. Meu coração se enchia de uma indignação tão visceral que chegava a tremer. Não era apenas o som que me perturbava, era algo muito mais fundo, algo que abalava convicções que eu guardava há décadas como verdades absolutas. Meu nome é Sofia e até poucos meses atrás, eu me considerava uma mulher de fé inabalável. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. Lembro-me bem das manhãs de domingo na minha casa, quando o pastor, com a voz embargada, alertava: cuidado com as falsas doutrinas. Minha avó, uma mulher de poucas palavras, completava com sua voz grave: católicos adoram imagens, minha filha. São almas perdidas que se desviam do único caminho, o Senhor. Essa verdade se enraizou em mim como uma árvore centenária, virando parte intrínseca da minha identidade. Eu era Sofia, a que conhecia a palavra, a que não se deixava seduzir por enganos. Quando cheguei àquela rua tranquila no interior da Bahia, após uma separação dolorosa e recomeçando a vida aos 52 anos, minha única aspiração era encontrar um refúgio. Eu sonhava com um lugar silencioso para me reconectar com Deus, mergulhar na oração e no estudo da Bíblia. A casa que aluguei parecia perfeita, pequena, acolhedora, com um quintal onde eu imaginava cultivar minhas plantas e encontrar a tão almejada contemplação. Mas a utopia desmoronou no primeiro dia, pontualmente às 6 da manhã. A mesma melodia infernal. Não era um som estridente, nem ensurdecedor, mas em meus ouvidos ressoava como uma afronta direta à minha fé. Um desafio, às minhas mais profundas convicções. Era Dona Helena, minha vizinha de seus 70 e poucos anos, que com uma rotina imutável, regava suas plantas matinais ao som das canções do Padre Marcelo. Ela cantarolava, a voz suave se mesclando à melodia que falava de intercessões, de Maria como mãe, de santos capazes de nos auxiliar. Pela janela da cozinha, enquanto tomava meu café, eu a observava. Uma senhora miúda, de cabelos brancos sempre presos num coque, vestindo um simples vestido e um lenço na cabeça. Seus movimentos eram de uma delicadeza quase reverente, cuidando de cada folha como se fosse uma criatura viva, preciosa. Havia nela uma serenidade tão genuína que me incomodava profundamente. Como alguém podia exalar tanta paz, praticando algo que eu considerava um erro tão grave? No segundo dia, a melodia voltou, e com ela, a mesma revolta avassaladora. Minha oração matinal, antes um refúgio, tornou-se impossível. Cada palavra da canção parecia zombar de tudo que eu defendia, questionando minhas convicções mais arraigadas. Como era possível implorar ajuda a uma pessoa morta? Como chamar Maria de mãe, quando a Bíblia ensina que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? A irritação, que antes era um murmúrio, virou um grito silencioso dentro de mim. Eu precisava agir. Esperei Dona Helena terminar de regar suas plantas e me dirigi ao portão. Ela guardava a mangueira quando bati palmas, chamando sua atenção. Com um sorriso genuíno e um brilho acolhedor nos olhos, ela se aproximou, parecendo sinceramente feliz em me conhecer. Aquela doçura desarmou-me por um instante, mas logo me recompus. Expliquei com a voz talvez mais firme do que pretendia, que estava incomodada com as músicas matinais. Afirmei respeitar sua fé, mas enfatizei que aquelas canções me ofendiam profundamente, pois continham invocações que chocavam com meus princípios cristãos. Dona Helena me ouviu com uma atenção serena, balançando a cabeça em compreensão. Não havia em seu olhar um traço de irritação ou defensividade, apenas uma calma impressionante. Ela respondeu que jamais tivera a intenção de ofender, que aquelas eram suas orações matinais, mas que tentaria diminuir o volume. Naquela noite, ajoelhei-me e orei com fervor, pedindo a Deus um sinal. Senhor, supliquei, mostra-me a verdade.
Se estou errada, revela-me o caminho. No dia seguinte, a bondade singela de Dona Helena ao me oferecer um bolo de fubá caseiro, acompanhado de um sorriso que parecia irradiar paz, soou para mim como uma resposta. Não a resposta que eu esperava, mas uma que me deixou ainda mais confusa e desesperada. Por que a verdade parecia tão gentil na face do erro? Pensei ingenuamente que o problema estaria resolvido. Mas os dias seguintes me mostraram o contrário. Mesmo com o volume reduzido, as notas ainda me alcançavam. Ou pior, o simples conhecimento de que aquelas músicas estavam tocando bastava para me deixar em ebulição. Era como se meu corpo tivesse desenvolvido uma espécie de alergia espiritual. Aqueles sons, uma hipersensibilidade a tudo que remetia à fé dela. Minha mente, agora aguçada pela irritação, começou a esquadrinhar cada detalhe, cada pequeno elemento da vida de Dona Helena que, para mim, era um lembrete constante do que eu considerava desvio. E logo meus olhos encontraram outro alvo, o pequeno oratório que ela mantinha O quintal da minha nova casa, numa rua tranquila do interior da Bahia, tinha se tornado um campo de batalha silencioso. Sofia, 52 anos, recém-chegada, e ainda me adaptando àquele ritmo mais lento, me via confrontada diariamente com a fé de Dona Helena, uma senhora de quase 70 anos que morava ao lado. Lá estava ela, no seu espaço, com uma imagem de Nossa Senhora, Aparecida, as velas que acendia todas as tardes, o terço que, às vezes, parecia flutuar no varal, junto com as roupas recém-lavadas. Para mim, aquilo tudo era uma afronta direta, um desafio mútuo aos valores que eu carregava desde a infância. Cresci em uma família evangélica de raízes profundas. Lembro-me vividamente dos sermões dominicais, das conversas à mesa onde a idolatria era sempre apontada como um dos maiores desvios da fé verdadeira. Minha avó, com sua voz suave, mas firme, ensinava que adorar imagens era ir contra os mandamentos divinos, uma prática que nos afastaria da salvação. Aquelas lições se enraizaram tão fundo que, agora, ver o santuário de Dona Helena me remetia a tudo que me foi ensinado a rejeitar. Era como se cada vela acesa fosse uma faísca de desobediência, um lembrete constante de um erro doutrinário que eu sentia ser meu dever combater. Comecei então a desabafar com outras vizinhas. Falava sobre como era exaustivo viver ao lado de alguém que praticava o que, para mim, era pura idolatria. Algumas, como Dona Célia e Dona Ivone, assentiam, talvez por respeito à minha convicção. Outras, porém, defendiam Dona Helena com um fervor que me irritava. Mas ela é uma pessoa tão boa, Sofia. Ajuda todo mundo. Nunca fez mal a ninguém. Eu insistia, irredutível, que a bondade humana não justificava um erro espiritual tão grave. Mas havia algo que me perturbava ainda mais. A paz que Dona Helena irradiava. Mesmo quando eu reclamava, mesmo quando minha hostilidade era palpável, ela nunca perdia a compostura. Continuava me cumprimentando com um sorriso sereno, oferecendo frutas do pé quando a safra estava boa, perguntando se eu precisava de algo quando ia ao mercado. Aquela bondade constante me deixava confusa e, de alguma forma, ainda mais irritada. Como alguém podia estar tão equivocada espiritualmente e, ainda assim, demonstrar tanta luz? Aquilo desafiava tudo o que eu havia aprendido sobre discernimento. Segundo o meu entendimento, quem estava no erro deveria exibir sinais disso: amargura, confusão, ausência de paz. Mas Dona Helena parecia ter encontrado algo que eu, com toda a minha ortodoxia, ainda buscava. Essa contradição me consumia. Às vezes, eu passava horas em oração, de joelhos, pedindo a Deus que me mostrasse como lidar com aquela situação. Senhor, eu suplicava, me dê sabedoria para converter minha vizinha, ou pelo menos para que ela pare de me incomodar com essas práticas. Eu pedia um sinal claro da verdade, uma intervenção divina que dissipasse minhas dúvidas. No dia seguinte, porém, a resposta vinha na forma de uma nova gentileza de Dona Helena, um sorriso ainda mais acolhedor, uma oferta de bolo fresco. Aquela bondade, que deveria me acalmar, só me deixava mais confusa e, paradoxalmente, mais desesperada.
Minhas orações pareciam cair no vazio. A música continuava tocando todas as manhãs. As velas eram acesas pontualmente e aquela paz irritante continuava emanando da casa ao lado. Chegou um ponto em que eu comecei a evitar sair de casa nos horários em que sabia que ela estaria no quintal. Não queria ver aquela serenidade que me forçava a questionar verdades que eu preferia manter inquestionáveis. Não queria sentir aquela confusão crescendo no meu peito cada vez que nossos olhares se cruzavam. E ela sempre me sorria, com uma afeição tão genuína que me desarmava e me irritava ao mesmo tempo. Sabe? A gente pensa que conhece a verdade, que tem tudo resolvido na vida espiritual. Mas Deus tem seus mistérios, seus caminhos que muitas vezes não são os nossos. E talvez, só talvez, Ele estava preparando algo na minha vida que eu jamais poderia imaginar. Algo que começaria a se revelar de uma forma que eu nunca esperaria. Era uma luta silenciosa, e eu sabia que não era a única a travar batalhas internas contra verdades ainda não reveladas. Os meses foram passando, e minha irritação só aumentava. Mesmo com o volume mais baixo, eu ainda conseguia ouvir fragmentos daquelas canções que mexiam comigo de uma forma inexplicável. Era como se meu ouvido tivesse desenvolvido uma sensibilidade especial para captar exatamente aquilo que mais me incomodava. Às vezes, eu acordava antes mesmo da música começar, já tensa, já preparada para o confronto diário com aqueles sons que considerava uma ofensa direta a Deus. Comecei a observar Dona Helena com mais atenção, procurando falhas no seu comportamento que pudessem justificar minha aversão. Queria encontrar sinais de hipocrisia, momentos em que aquela bondade toda se revelasse falsa. Mas quanto mais eu observava, mais me frustrava. Ela tratava o carteiro com carinho, dividia suas frutas com os vizinhos, sempre tinha uma palavra gentil para as crianças que passavam correndo pela rua. Uma manhã, não consegui mais me conter. A música havia começado mais cedo que o usual, e eu estava particularmente sensível. Eu tinha passado a noite em claro, orando. Pedia a Deus que me desse forças para suportar o que eu considerava uma afronta diária. E, de repente, senti como se minha súplica tivesse sido brutalmente interrompida por uma afronta ainda maior. Naquela manhã, meu limite havia chegado. Saí de casa, na nossa rua tranquila no interior da Bahia, com uma decisão. Teria uma conversa definitiva com a vizinha, Dona Helena. Encontrei Dona Helena, uma senhora de 70 anos, ajoelhada no pequeno oratório do quintal. Ela rezava o terço. Seus lábios finos sussurravam orações para uma imagem que, para mim, não passava de pedra pintada. Aquela cena me encheu de uma indignação que me fazia tremer. Como alguém podia estar tão enganado, tão imerso em práticas que eu via como idolatria? E ainda assim parecer tão devoto? Meus pensamentos, forjados desde a infância em minha família evangélica, gritavam: isso é um desvio, uma heresia. Desde pequena, eu ouvira que aquelas imagens eram ídolos, que a intercessão de santos era uma abominação, uma afronta direta ao único mediador, Jesus Cristo. Essa convicção, que me parecia tão óbvia e inquestionável, era a base de toda a minha vida. Esperei que ela terminasse a oração, embora cada segundo de espera só alimentasse minha agitação. Quando Dona Helena se levantou e me viu parada no portão, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que já me era familiar. Um sorriso doce, sereno, que para minha surpresa me irritou ainda mais. Como podia manter tamanha alegria praticando o que eu considerava um erro espiritual tão grave? Expliquei a ela, com uma voz que tentei manter firme, que mesmo com o volume baixo, as músicas que ela ouvia ainda me incomodavam profundamente. Falei sobre as invocações de pessoas mortas, que aquelas canções continham, sobre como isso era contrário ao que a Bíblia ensinava sobre oração e adoração. Reafirmei que só Jesus era o mediador entre Deus e os homens, e que pedir ajuda a santos era uma forma de idolatria, um caminho perigoso. Dona Helena me ouviu com uma paciência quase desconcertante, balançando a cabeça como se realmente quisesse entender meu ponto de vista. Quando terminei, ela respondeu com a voz suave, que aquelas eram suas orações da manhã, que havia crescido com aquelas tradições e que, para ela,
eram uma forma de se conectar com Deus através daqueles que já haviam encontrado a salvação. Sua resposta me deixou ainda mais frustrada. Não havia nela irritação, nem defensividade, apenas uma convicção tranquila que me fazia sentir como se eu, Sofia, com meus 52 anos de certezas, fosse a pessoa alterada e irracional da conversa. Como alguém podia estar tão errado e ainda, assim, manter tamanha serenidade? Eu, que orava fervorosamente por um sinal da verdade, via na paz dela uma resposta que me confundia, que desafiava minhas próprias certezas e me deixava ainda mais desesperada. Nos meses seguintes, a situação se tornou um fardo. Comecei a fazer comentários mais diretos com outras vizinhas da rua. Falava sobre como era difícil viver num lugar onde práticas não bíblicas eram toleradas e até incentivadas. Mencionava como aquelas músicas eram cheias de doutrinas estranhas, como a veneração de santos era uma forma disfarçada de politeísmo. Dona Célia, que morava 3 casas abaixo, me ouviu com interesse e até concordou que algumas práticas católicas eram questionáveis. Mas quando conversei com Dona Ivone, que tinha uma filha casada com um católico, ela defendeu Dona Helena, dizendo que era uma das pessoas mais bondosas que já havia conhecido, sempre disposta a ajudar quem precisasse. Essa defesa me irritou profundamente. Por que as pessoas confundiam bondade com correção doutrinária? Por que não conseguiam ver que era possível ser uma pessoa boa e ainda assim estar espiritualmente enganada? Eu mesma era a prova de que se podia ter caráter e ainda assim discernimento para reconhecer o erro. Comecei a fazer piadas sutis sobre os hábitos de Dona Helena. Quando a via acendendo velas no oratório, comentava com quem estivesse por perto sobre como era curioso alguém achar que Deus precisava de luzes artificiais para escutar orações. Quando a encontrava com o terço, murmurava algo sobre como era mais eficiente falar diretamente com Deus, em vez de ficar repetindo fórmulas decoradas. Mas por mais que eu tentasse diminuir ou ridicularizar suas práticas, algo dentro de mim continuava perturbado. Não era apenas irritação ou desaprovação religiosa. Era algo mais profundo, mais confuso, como se minha alma estivesse reagindo a algo que minha mente não conseguia processar adequadamente. Às vezes, quando eu estava orando em casa, me pegava pensando na expressão de Dona Helena durante suas orações matinais. Havia uma concentração, uma entrega, uma intimidade naqueles momentos que me deixava intrigada. Ela parecia estar realmente conversando com alguém, não apenas recitando palavras memorizadas. E essa percepção me incomodava porque desafiava a minha mais profunda convicção. Será que meu Deus era o único Deus que escutava? E se a verdade não fosse tão simples quanto eu sempre acreditei? Eu, Sofia, aos 52 anos, acreditava firmemente que pessoas em erro espiritual jamais poderiam ter uma conexão verdadeira com o divino. Essa era uma verdade martelada em minha mente desde a infância, em nossa casa evangélica no interior da Bahia. Lembro-me vividamente das pregações dominicais, dos alertas contra a idolatria e as crendices populares, que, segundo meus pais e pastores, desviavam as almas do único caminho. Cresci com a convicção de que qualquer manifestação de fé fora dos nossos dogmas era, no mínimo, uma ilusão perigosa, se não obra do maligno. E foi com essa lente que eu vi a Dona Helena, minha vizinha de quase 70 anos. Um dia, a observei. Ela estava no quintal, regando suas plantas, e lágrimas corriam pelo seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era algo diferente, algo profundo, como se ela estivesse imersa numa emoção que transcendia o mundano. Uma melodia suave vinha de sua casa, e ela cantarolava junto, a voz embargada. Naquele instante, uma pontada estranha me atingiu, bem no centro do peito. Era um anseio, uma curiosidade ardente para entender o que ela sentia. Mas eu me repreendi imediatamente. Como poderia me deixar seduzir por manifestações emocionais? O inimigo, afinal, também podia se disfarçar de anjo de luz. Aquela paz toda, pensei, talvez fosse apenas uma ilusão espiritual meticulosamente elaborada, um engodo para desviar os incautos. Eu precisava manter minha mente inabalável na verdade que eu conhecia, resistindo a qualquer sentimentalismo. Com o passar dos meses, essa aversão se aprofundou.
Minha rotina na rua tranquila do interior da Bahia tornou-se um campo de batalha interno. Eu passei a evitar Dona Helena a todo custo. Se a via no quintal, meu olhar desviava rapidamente e eu acelerava o passo, fingindo uma pressa que não existia. Não havia mais espaço para conversas sobre nossas crenças distintas. Eu não suportava mais aquela serenidade dela, que para mim era irritante, quase provocadora. E acima de tudo, eu não queria mais sentir aquela confusão, aquele nó na garganta que crescia em mim cada vez que seu nome ou sua imagem invadiam meus pensamentos. A pressão era tanta que comecei a clamar a Deus. Senhor, eu pedia em minhas orações fervorosas, mostra-me a verdade, livra-me desta provação, muda-me de casa ou faça a Dona Helena se mudar. Eu suplicava por um sinal claro, uma direção que dissipasse minha angústia. Eu chorava, derramando lágrimas de frustração, exausta por não encontrar uma saída para aquele conflito que corroía minha paz desde que me mudara para cá. E então, a resposta vinha. No dia seguinte, ou poucos dias depois, lá estava, Dona Helena, com um sorriso gentil, oferecendo um bolo recém-assado, ou perguntando se eu precisava de algo. Sua bondade era tão genuína, tão desinteressada, que me deixava em parafuso. Seria aquilo um sinal? A verdade que eu buscava se manifestaria através de alguém que eu considerava em erro? A confusão virava desespero. Eu não podia imaginar naquela época que Deus estava tecendo um plano muito além da minha compreensão. Algo que viraria de cabeça para baixo minhas convicções mais arraigadas sobre fé, sobre o que é a verdade, sobre o que realmente significa tocar o coração do Pai. Para isso, porém, eu precisaria ser levada ao limite, a uma experiência que beiraria a vida e a morte. A vida, porém, tem seus próprios roteiros. Foi numa segunda-feira chuvosa de março que tudo se reverteu. Eu saí de casa para resolver pendências no banco, carregando aquela irritação crônica que se tornara minha sombra nos últimos meses. A rotina de Dona Helena, com sua música matinal, havia começado ainda mais cedo naquele dia. Às 5h30 da manhã, a melodia suave, mas para mim perturbadora, me tirou do sono, e não consegui mais pregar os olhos. Estava exausta, os nervos à flor da pele, com aquela urgência massacrante de encontrar uma solução para o tormento diário, que consumia minha alma. Na volta para casa, o destino se manifestou. Um caminhão, sem aviso, avançou o sinal vermelho na avenida principal. Não houve tempo para reação, para um freio completo. O impacto foi avassalador, brutal, uma colisão que rasga a vida ao meio e redefine quem você é. Lembro-me apenas de flashes, os primeiros socorros, o uivo das sirenes, a correria frenética dos paramédicos. Depois, um vazio profundo, uma escuridão total. Fiquei em coma por 9 dias. 9 dias que se estenderam como uma eternidade e, ao mesmo tempo, se esvaíram num piscar de olhos. Minha filha, Beatriz, que vive em São Paulo, largou tudo e veio para o hospital, acompanhando cada batida do meu coração. Ela me contou depois que os médicos não nutriam muita esperança, que meu quadro era crítico e a qualquer momento o pior poderia acontecer. Mas o que a medicina não podia ver, o que Beatriz não podia sequer imaginar, era que enquanto meu corpo jazia inerte, minha alma estava embarcando na experiência mais profunda e transcendental da minha existência. Não eram meros sonhos, nem delírios induzidos por medicamentos. Era algo absolutamente único. Algo que, ainda hoje, me arrepia a espinha quando a lembrança me assalta. Eu me vi em um lugar indescritível, um espaço que desafiava qualquer palavra humana. Não era escuridão, nem luz plena. Não era frio glacial, nem calor abrasador. Era uma dimensão onde o tempo e o espaço se dissolviam. E então, comecei a ouvir uma melodia. Aquela melodia. Aquela mesma música que tantas vezes me tirara o sono e irritara meus nervos, agora preenchia o ambiente com uma beleza etérea, celestial. Era a trilha sonora de um plano superior, e cada nota parecia vibrar dentro da minha própria alma, revelando uma harmonia que eu jamais havia percebido. E lá estava ele, ou ela, uma figura de luz, de uma paz inefável,
estendendo as mãos em minha direção. E naquelas mãos eu vi marcas. Marcas que não eram de dor, mas de uma compaixão infinita. E de cada marca projetavam-se imagens. Eram visões de Dona Célia e Dona Ivone, minhas vizinhas católicas, ajoelhadas, com terços entre os dedos, orando. Mas não eram orações genéricas. Eram orações por mim. Eu as via, em carne e osso, implorando por minha saúde, por minha paz, por minha alma, enquanto eu jazia ali, inconsciente. A devoção delas, que eu tanto desprezara, agora se manifestava como um elo direto com o divino, uma intercessão poderosa que se fundia àquele lugar de luz. Naquele momento, todas as minhas certezas, todos os dogmas que haviam moldado minha vida, desmoronaram. Aos 52 anos, quando me mudei para aquela rua tranquila no interior da Bahia, carregava comigo muito mais do que caixas e móveis. Trazia uma armadura invisível, forjada em décadas de certezas e ensinamentos. Cresci em um lar evangélico, onde cada palavra sobre o catolicismo era uma advertência, uma condenação velada. Lembro-me dos sermões dominicais, dos livros que detalhavam os erros de outras fés, das conversas à mesa que pintavam um quadro de idolatria e desvio. Aquilo não era apenas doutrina, era o alicerce da minha identidade, a lente pela qual eu via o mundo. Foi assim que cheguei, com meu coração rigidamente guardado, pronto para defender minha verdade. E foi assim que a música de Dona Helena, uma vizinha de uns 70 anos, se tornou minha tortura diária. Todas as manhãs, da casa ao lado, subia o som de suas orações cantadas, seus terços sussurrados, suas canções que eu considerava pura heresia. Meses se passaram em uma batalha silenciosa. Eu fechava a janela, aumentava o volume da televisão, tentava ignorar, mas a melodia insistia, furando minha carapaça. Não era apenas irritação, era uma crise interna. Por vezes, em meu quarto, eu orava fervorosamente, pedindo a Deus um sinal claro, uma prova da verdade que eu tanto defendia. E no dia seguinte, Dona Helena, com sua gentileza inabalável, me oferecia um pedaço de bolo ou um sorriso terno. E aquela bondade genuína me deixava ainda mais confusa, mais desesperada. Essa luta interna, essa certeza corroída pela bondade alheia me consumia. Até que numa segunda-feira chuvosa de março, tudo mudou. Um acidente, um borrão. E depois, o vazio. 9 dias. Esse foi o tempo que passei em coma, navegando em um lugar que não era nem vida, nem morte, mas um limiar onde as paredes da minha fé começaram a ruir. De repente, eu estava ali, um espaço de pura presença, onde o tempo se dissolvia e minha alma se via despida, completamente vulnerável, liberta de cada certeza que eu havia carregado por tanto tempo. Ali, naquele lugar misterioso, eu era Sofia, apenas Sofia, sem títulos, sem doutrinas, sem a armadura da intolerância que eu havia construído meticulosamente ao redor do meu coração. Foi então que ela apareceu, uma mulher de uma beleza indescritível, vestida de um azul que parecia o próprio céu, com um manto feito de luz e ternura. Seus olhos transbordavam toda a compaixão do universo. E quando ela me olhou, senti que estava sendo vista por completo, sem julgamento, sem condenação, apenas com um amor tão puro que me fez chorar lágrimas que não molhavam, mas que curavam, feridas que eu nem sabia que existiam. Ela se aproximou com passos que não faziam ruído, e a música que eu tanto detestava, as canções de Dona Helena, as melodias que eu considerava uma afronta, agora eram a trilha sonora celestial daquele lugar. Eram hinos, sim, mas de um amor que eu jamais havia concebido. Quando ela estendeu suas mãos, pude ver claramente as marcas de todas as orações que eu havia rejeitado, de todas as canções que havia desprezado. Mas, de suas palmas, brotavam imagens. Eram vislumbres de Dona Célia, outra vizinha, orando especificamente por mim, pedindo minha cura, minha paz, minha abertura. Aquelas marcas eram as cicatrizes de devoção, de intercessão,
de um amor paciente que me alcançava mesmo em minha cegueira. Então, com uma voz que era como mel e seda, como o abraço da mãe que eu havia perdido cedo demais, ela me disse algo que transfigurou minha alma para sempre. Ela falou que eu havia brigado com a música, que havia rejeitado as canções, que havia fechado meu coração para as melodias que tocavam todas as manhãs na casa ao lado. Mas que todo esse tempo, em cada nota, em cada verso, em cada momento em que Dona Helena cantarolava aquelas orações, era ela própria quem estava cantando para mim. Era ela quem estava tentando tocar meu coração endurecido, quem estava sussurrando palavras de amor através daquelas canções que eu tanto desprezava. Naquele instante, a verdade me atingiu com a força de um raio. Minha irritação não era indignação religiosa, era medo. Medo de reconhecer uma verdade que minha alma conhecia, mas que minha mente rejeitava com veemência. Era o medo de admitir que talvez eu não soubesse tudo sobre Deus, que talvez Ele fosse maior, mais misericordioso, mais misterioso do que minhas doutrinas permitiam. Era o medo de descobrir que havia passado anos construindo muros intransponíveis, onde Deus ansiava construir pontes. Ela me mostrou cenas da minha vida, momentos em que minha intolerância havia machucado pessoas, momentos em que meu orgulho espiritual havia me fechado para experiências genuínas de fé. Vi Dona Helena orando por mim todas as manhãs, pedindo que eu encontrasse paz, que meu coração se abrisse para o amor. Vi as lágrimas que ela derramava quando eu a tratava com frieza, com desprezo. Vi como ela oferecia minhas hostilidades aos pés do altar, como pequenos sacrifícios de amor. Mas não havia condenação naquela visão. Havia apenas uma tristeza infinita, como a de uma mãe que vê o filho se machucando por pura teimosia. E junto com essa tristeza, havia um convite irrecusável para depor as armas, para permitir que o amor fizesse seu trabalho de cura, para aceitar que a verdade era muito maior e mais bela do que eu jamais havia imaginado dentro dos estreitos limites da minha fé. Quando acordei do coma, na madrugada de uma quinta-feira, chorei como não chorava desde criança. Não eram lágrimas de dor física, embora meu corpo estivesse dolorido pelos ferimentos do acidente. Eram lágrimas de reconhecimento, de arrependimento, de uma gratidão tão profunda que mal cabia dentro do meu peito. A primeira coisa que perguntei à enfermeira foi se alguém havia me visitado além da minha filha, Beatriz. A enfermeira sorriu com ternura e me contou que sim, que havia uma senhora que vinha todos os dias. Uma mulher idosa, de lenço na cabeça, muito serena, que ficava sentada ao lado da minha cama rezando o terço. Ela sempre trazia flores pequenas do jardim e as deixava no criado mudo, dizendo que eram para quando eu acordasse sentir o perfume da vida. Meu coração disparou. Eu sabia quem era. Sabia que enquanto eu estava perdida naquele lugar entre a vida e a morte, Dona Helena estava intercedendo por mim. Estava fazendo uma novena para que eu voltasse viva. Estava oferecendo suas orações como uma ponte entre minha alma perdida e o coração misericordioso de Deus. Quando recebi alta, uma semana depois, o mundo parecia ter adquirido novas cores, novos sons. 9 meses depois daquela experiência transformadora, a Sofia que se mudou para a Bahia já não existia. Em seu lugar, floresceu uma mulher que compreendeu que a fé verdadeira não ergue muros, mas constrói pontes, tecendo a melodia do amor em cada nota da vida. Sofia, com seus 52 anos, chegou àquela rua tranquila no interior da Bahia, carregando não apenas suas malas, mas uma vida inteira de certezas inabaláveis. Criada em um lar evangélico rigoroso, onde a fé era sinônimo de retidão e aversão a qualquer desvio do que consideravam a verdade bíblica, ela tinha uma visão muito particular do mundo. As lembranças da infância eram vívidas. Os sermões dominicais, as advertências sobre a idolatria do catolicismo, a forma como imagens e rituais eram apresentados como abominações. Filha, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. E em verdade, repetia sua mãe, enquanto apontava discretamente para a casa da vizinha, onde uma pequena imagem de Nossa Senhora adornava a janela. Sofia internalizou cada palavra, construindo muros altos em seu coração contra o erro. E então,
Lá estava ela, vizinha de Dona Helena, uma senhora de cerca de 70 anos, com um sorriso constante e uma fé tão visível quanto os raios de sol da manhã. Dona Helena regava suas plantas, murmurava orações e, pontualmente às 6 da manhã, uma música católica suave, mas insistente, invadia o quintal de Sofia. Era a mesma canção todos os dias. Uma ode a Maria, mãe de Jesus. Para Sofia, aquilo era um tormento, uma afronta direta às suas convicções. Ela tentava abafar o som, fechava janelas, mas a melodia parecia penetrar as paredes, reverberando em sua alma como um lembrete constante de uma fé que ela julgava errada. Meses se passaram, e a irritação de Sofia transformou-se em uma angústia profunda. Ela orava fervorosamente em seu quarto, pedindo a Deus um sinal, uma confirmação de que estava no caminho certo, que sua aversão era justificada. "Mostra-me a verdade, Senhor", suplicava. No dia seguinte, como que por ironia divina, Dona Helena aparecia com um bolo de milho recém-assado, um presentinho sem motivo aparente, um gesto de pura bondade. O sorriso genuíno da vizinha, seus olhos cheios de uma paz que Sofia não compreendia, a deixavam ainda mais confusa, mais desesperada. Aquela bondade, para Sofia, parecia a resposta ao seu clamor, uma resposta que desmontava suas certezas e a jogava em uma crise de fé avassaladora. Sua luta não era mais só contra a vizinha, era contra suas próprias convicções, contra a rigidez que a aprisionava. Até que uma segunda-feira chuvosa de março, o mundo de Sofia virou do avesso. Um acidente inesperado a lançou em um coma profundo. 9 dias se passaram, dias de escuridão e incerteza, enquanto seu corpo lutava pela vida e sua alma embarcava em uma jornada inimaginável. Foi nesse vazio que a música, aquela que ela tanto detestava, se transformou na trilha sonora de um céu que ela nunca imaginou. Uma melodia suave e celestial, harmonias que preenchiam o espaço, não com a irritação que conhecia, mas com uma paz indescritível. Então, uma figura luminosa surgiu. Uma mulher de semblante sereno, com marcas nas mãos que não eram de dor, mas de um amor que se entregou. Dessas marcas não jorrava sangue, mas sim uma projeção de imagens. Eram momentos vívidos de Dona Helena, ajoelhada em seu quintal, com o terço na mão, o rosto banhado em lágrimas, suplicando: "Senhor, tem misericórdia da minha filha Sofia. Ela ainda não entende, mas vai entender. Ela ainda não sabe, mas vai saber que eu também sou mãe dela." A cada imagem, Sofia sentia um amor que a envolvia. Um amor sem julgamento, uma intercessão que a alcançava mesmo em sua inconsciência. Não era a bondade irritante que ela via antes, mas a manifestação do mesmo amor que pulsava naquela figura celestial. Era a essência de uma mãe que nunca desiste, que nunca condena, que sempre espera o retorno do filho perdido. Uma semana depois, Sofia despertou no hospital com o corpo ainda frágil, mas a alma completamente transformada. Minha filha Beatriz tentou me convencer a descansar um pouco mais, mas eu sabia que havia algo urgente a resolver, algo que não podia esperar nem por mais um dia. A primeira coisa que fiz, assim que saí do hospital, foi seguir para a casa de Dona Helena. Encontrei minha vizinha regando as plantas, exatamente como fazia todas as manhãs. Mas, desta vez, quando seus olhos encontraram os meus, um brilho de lágrimas os preencheu. Ela largou a mangueira, apressou-se até o portão. Naquele instante, compreendi a dimensão do seu sofrimento nos dias de minha ausência. O medo silencioso de me perder que ela também carregava. Pela primeira vez em meses, sustentei o olhar de Dona Helena. E o que vi ali não era aquela bondade irritante que eu costumava desdenhar. Era o reflexo puro do mesmo amor incondicional que me havia envolvido. Naquele lugar misterioso durante o coma, o amor de uma mãe que jamais se rende, que nunca condena, que sempre aguarda o regresso do filho que se foi. Pedi desculpas, com a voz embargada, por toda a hostilidade, por cada julgamento. Pedi perdão por ter tentado silenciar a música que, agora eu sabia,
Era uma sinfonia de intercessão que atravessara os véus do tempo e do espaço para me alcançar. Dona Helena chorou comigo, e suas lágrimas eram de uma alegria pura, transbordante. Ela me confidenciou que nunca havia guardado mágoa, que sempre tivera a certeza de que meu coração se abriria um dia. Suas orações, disse ela, foram atendidas de uma maneira muito mais sublime do que ela sequer ousara sonhar. Então, com a voz ainda embargada pela emoção, fiz o pedido que, eu sabia, mudaria minha vida para sempre. Pedi que ela me ensinasse aquela música que tocava todas as manhãs, a canção que celebra o amor inigualável de Jesus, mas que agora, para mim, também ressoava como um hino ao amor daquela que ele nos deu como mãe. Dona Helena sorriu através das lágrimas e começou a cantar. E pela primeira vez na vida, eu cantei junto. Naquela tarde, sob o sol brando da Bahia, sentadas no quintal dela, cercadas pelas plantas que ela cultivava com tanto carinho, rezamos juntas. Era a primeira vez. Ela me ensinou as orações que eu, em minha cegueira, havia desprezado. Explicou o significado profundo de cada mistério do terço, desvendando para mim como aquelas tradições não eram a idolatria que eu temia, mas sim caminhos de amor, pontes para se chegar mais perto do coração de Deus. Com ela, descobri que a fé verdadeira não reside na rigidez das doutrinas, mas na abertura sincera do coração. Percebi que Deus é infinitamente maior do que nossas pequenas diferenças denominacionais, que seu amor encontra maneiras de nos alcançar, mesmo quando erguemos muros imponentes, acreditando nos proteger dele. Entendi finalmente que às vezes é preciso morrer um pouco para só então renascer completamente. Hoje, 9 meses depois daquela experiência transformadora, eu e Dona Helena somos muito mais que vizinhas. Somos irmãs na fé, unidas não por doutrinas idênticas, mas pelo mesmo amor que nos elegeu antes mesmo de virmos ao mundo. Todas as manhãs, pontualmente às 6 horas, a música ecoa no quintal ao lado. Mas agora, em vez de me irritar, ela me convida para mais um dia de gratidão profunda. Aprendi que Maria, a mãe que eu tanto